Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Saúde mais Produtividade. Hoje a gente vai falar sobre transtorno do espectro autista. Você sabia que tem mais de 70 milhões de pessoas no mundo com essa condição? E para explorar esse tema tão relevante, estou aqui com um time de especialistas, a bancada está cheia do jeito que eu gosto. Apresentar aqui para vocês Dr. Paulo Miranda Filho, ele que é médico, especialista em gestão de TI, especializando em gestão de negócios, professor de empreendedorismo no MBA Health, do BBI of Chicago, diretor de inovação da TME Telecardiologia, diretor médico da AI Agentes. É isso? E agentes. E Agentes, ok, desculpa. Nada. Palestrante há mais de 6 anos, head do Hub H2O e da Comunidade de Inovação Médica, vice-presidente da CIEG, e se autodeclara como questionador do status quo por natureza, apaixonado por inovação, que acredita que o próximo nível da saúde é um casamento da tecnologia humanizada e é implementada com liderança e visão empreendedora. Seja bem-vindo, Dr. Paulo. Muito obrigado. Mais uma vez aqui, nosso parceiro de longa data. E conosco aqui também, Dr. Glauco Costa, que é o CEO da rede de clínicas Therapies Love Kits, escritor do livro Guia do Autismo, que é esse livro aqui que eu ganhei e que eu já estou adorando, tá? Então já fica a dica para você que quer entender um pouco mais sobre transtorno do espectro autista, tem esse guia prático aqui escrito pelo nosso convidado. Ele é palestrante, educador físico, administrador de empresas, possui 10 graduações e 6 MBA e organizador de eventos também. Seja bem-vindo, Glauco. Obrigado, Bruno. Obrigado pela oportunidade. E vamos aqui realmente compartilhar muito sobre essa causa nobre que defendo com unhas e dentes. Coisa boa. E aqui do meu lado esquerdo, a nossa colega de longa data, né, a diretora do SESI Jundiaí, professora Mariana Martins Mesquita, graduada em Psicologia e Pedagogia, especialização em Neuropsicologia e Ciências Humanas, MBA em Inovação e Gestão de Unidades Escolares, possui uma sólida trajetória na área de gestão escolar, atuando na otimização de processos de ensino e aprendizagem, e atualmente tem ampliado sua dedicação para linhas de pesquisa que envolvem gestão, educação e inteligência artificial. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, sempre um prazer estar num grupo tão especialista no assunto, a gente poder compartilhar aí com todos um tema que tem uma permeabilidade tão grande e que exige assim que a gente tenha mais espaços para falar sobre, né? Muito bem. E por último, mas não menos importante, nossa convidada Sofia Gomes Martins, psicóloga, especialista em psicologia clínica comportamental e intervenção ABA para autismo e deficiência intelectual e psicopedagoga, com experiência no atendimento individual em grupos de crianças e adultos, avaliação e intervenção das dificuldades e transtornos do neurodesenvolvimento. Atualmente é supervisora de reabilitação intelectual do Hospital de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santilo, o CRER. Seja bem-vinda, Sofia. Obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês, de discutir um pouquinho esse assunto. Opa, eu que agradeço aí a presença de todos e eu gosto sempre de começar conceituando para o nosso público. O que é o autismo? O que é um transtorno do espectro autista, Sofia? O transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento, né, então ele acomete as crianças ali a partir do desenvolvimento até intrauterino, né, e ele vai trazer alguns aspectos bem particulares em relação ao desenvolvimento, a forma como esse cérebro se desenvolve e como ele vai manifestar isso no dia a dia, né? Então, quando a gente fala aí de algumas características, sinais e sintomas, a gente está falando, então, de um arcabouço onde aquela criança ela vai se desenvolver no mundo de uma forma muito particular em relação ao que a gente compreende como desenvolvimento infantil, digamos assim, que a gente espera do desenvolvimento infantil. E algumas dessas formas, elas estão envolvendo a comunicação e a socialização dessa criança, né? E os comportamentos mesmo ali, que são comportamentos particulares, bem peculiares, e que a gente pode citar, por exemplo, os enfileiramentos, os flaps, né, as ecolalias, enfim, são alguns comportamentos ali bem particulares, e mais
aliado, somado, né? Claro, são 3 aspectos muito importantes em que a gente precisa para se fazer o diagnóstico, que são as características em relação à socialização e à comunicação e as características em relação ao comportamento. Então, esse cérebro ele vai se desenvolver de uma forma que a gente costuma chamar de atípica, né? É atípico ao desenvolvimento padrão que a gente espera das crianças da mesma idade ali, né? E por que isso ocorre? Vocês sabem? Sabe, doutor? Essa mudança no cérebro desenvolve de forma típica? Eu acho que fica mais assertivo se os especialistas aí falarem um pouco disso, mas eu sei que tem um componente genético muito importante e que principalmente por parte de pai, né? Isso. Não é um desenvolvimento, eu acredito que ele acontece pós o Não. trino, né? Ele vem antes. Ele é um desenvolvimento que, aliás, um transtorno que ele já tem um componente genético muito forte, então 80-90% dos casos ele já tem esse componente genético muito forte, e aí isso pode incorrer no desenvolvimento atípico, né? E tem questões ambientais aí também que a gente leva em consideração, mas são questões ambientais durante a gestação dessa mulher, né? Durante a gravidez ali, aspectos como algumas doenças podem ser aliadas a essa causa, né? Doenças intrauterinas ali, infecções, né? Então, assim, mas 80% dos casos, eles são de causa genética, né? Então, a gente tem estudos aí que levam a essas causas aí genéticas. Essa semana agora saiu uma entrevista do Dr. Paulo Liberalesso, maior neuropediatra do país, na minha opinião. Diferente. Ele é fora da curva. E ele era um dos maiores cientistas da área. E ele falou que se culpava muito assim, é por conta da mãe, é por conta do pai. Não é, nem do pai, nem da mãe. Isso pode ser de genética ancestrais, por exemplo. Eu tenho uma filha de olho azul. Eu não tenho olho azul, nem minha mãe, nem minha esposa tem olho azul. Então isso pode ter sido de fatores genéticos anteriores, de gerações anteriores, que fizeram com que foram juntando genes até chegar nessa realidade. O que a gente realmente vê hoje notório é a quantidade que vem aumentando. Acho que há 3, 4 anos atrás se falava de 125 crianças nascidas vivas. Hoje já está em 36. Então o número vem, lógico, aumentou o diagnóstico, aumentou pessoas capacitadas, os neuropediatras, aumentou o tratamento, que hoje é muito real a evolução das crianças. A gente não existe a cura, mas você consegue fazer uma redução de nível da criança de nível 3 de suporte para 2, de nível 2 para 1, que é o que terapeuticamente a gente faz, né? Mas que quando a gente para poder analisar, é o tratamento que vai ter um resultado incrível para essas crianças. Hoje nós temos crianças que já estão assim, estudando, que estão se ambientando. Acho que você lá no SES deve perceber muito isso. Então, quando a criança tem terapias, é diferente a criança na sala de aula do que aquela que realmente não tem um cuidado por trás, não tem um zelo por essa criança que realmente ela necessita de cuidados especiais. E é o que nós tentamos promover, essa melhoria significativa dos comportamentos da criança. Antes de passar aqui para a Mariana falar dos cuidados com as crianças, você citou dos níveis. Queria que você explicasse para o nosso público quais são esses níveis. Não sei se você concorda, mas assim, nós somos agora de uma nova perspectiva que é muito difícil você falar de nível. O que é nível 1 de suporte, 2 de suporte? Por exemplo, uma criança que não fala. É uma característica que poderia ser considerado um nível alto, mas a que fala é baixo. Não, para aquela mãe também é um nível da mesma forma difícil. Então, é uma subjetividade. Sim, hoje você fala... A rotina tem vários custos, né, para ela de ver. Sim, então assim, é muito difícil você nivelar o que é difícil para aquela criança e o que é difícil para aquela família. Então, isso vem caindo por terra. Antigamente se falava de Asperger, se falava de outros, né, e veio agora nível 1, nível 2, nível 3 de suporte. Logicamente, hoje é a nossa cultura, aquilo que se é falado, mas que nós que já estamos dentro da área sabemos que é um pouco defasado isso, né? Você definir. Apesar dos pais ainda buscarem muito, Sim. chegam para os médicos e para nós terapeutas e perguntam muito qual que é o nível do meu filho. Quer classificar. Quer classificar. De uma forma, a nível didático, em relação mesmo
a necessidade de suporte que aquela pessoa, que aquele indivíduo tem e precisa naquele momento. Mas isso pode variar. Naquele momento ele pode precisar de maior suporte e entrar em terapias e diminuir o suporte, que aí é onde você tem essa questão da diminuição, redução do nível, né? Passa de um nível 3 para um nível 2, ele precisou de menos suporte. Então é isso. Mas os pais ainda chegam muito mesmo com essa necessidade de classificar e de quer falar qual é o nível que o meu E filho... até dentro da medicina eu acho que isso é difícil, porque nós temos criança de nível suporte 1 que é verbal e nível de criança de suporte 1 que é não verbal. Então, né, tem determinados médicos que vão falar, não, ela é nível 1 de suporte, mas ela é não verbal. E tem o nível 1 que o médico vai chegar, não, ela... Então é muito relativo. Isso, por nós profissionais hoje, a gente nem considera tanto, mas como foi bem falado, o pai ele quer saber qual que é a classificação de nível. E quando a gente olha aí para nível internacional, tem o CIN-11 que está chegando, né? Que já traz uma perspectiva diferenciada para isso, que abre mão dos níveis e começa a olhar para compartilhamento de sintomas e características, que vai até facilitar a nossa pesquisa para olhar. Será que lá atrás eu tinha realmente falta de diagnóstico, mas existiam sinais e sintomas? Ou realmente a quantidade na população, a amostra tem aumentado? Então, talvez com a chegada aí do CID-11 a gente possa responder algumas perguntas científicas do será que está aumentando mesmo? Ou será que é o diagnóstico que está sendo mais acessível, né? Eu posso fazer uma pergunta? Por favor. Seria muito interessante explorar um pouco mais isso, assim, porque aqui colocando meus 2 centavos, enquanto alguém foi diagnosticado tardiamente como autismo, como autista, né? E é muito interessante porque quando a gente fala de 36, né? É como se cada sala de aula tivesse uma pessoa, em tese, que foi diagnosticada ou que vai ser, né? E para mim foi muito interessante, mas assim... Perdão, você falou que você teve o diagnóstico de autismo, você? Hã? Você falou que você tem diagnóstico de autismo? Isso. Isso mesmo. E aí, por isso que eu falei. Eu não acreditei na primeira vez que eu... Falou, eu falei, eu vou ser o mais beneficiado. Mas isso é engraçado. Quem tem e aí me confunde em tudo isso, essa questão de nível, de como... Porque, no meu caso, eu sou autista demais para ser... Autista de menos para ser autista. Mas eu sou esquisito demais para ser normal. Por isso o nível é estranho. Esse aqui é a questão. E isso causa certo grau de sofrimento. Assim, eu sou um cara mais bem resolvido, mas talvez outras pessoas na mesma condição, isso seja complicado, porque de repente a gente não se encaixa no mundo, em lugar nenhum, nem onde a gente deveria, nem na sociedade e nem como autista. É autista de menos e esquisito demais. Então isso é bastante peculiar, né? E quando eu tive meu diagnóstico, eu tive um pouco de dificuldade de entender, não que eu queria rótulo. Nunca, eu até fiz um screening, porque um aluno havia sido diagnosticado, e eu falei, meu Deus, acho que eu também. E passei 2 anos, eu falei, cara, tem certeza? Eu falei, não vou não. Se eu tiver, vou ter que mudar comportamento, coisa meio assim, não por preconceito, mas eu vou ter que lidar com a vida, talvez enfim, depois fui fazendo diagnóstico formalmente e tal. E aí, quando eu tive o diagnóstico, essa questão de Asperger, não é mais Asperger, tá vendo CID-11, tudo bagunçou tudo, e particularmente é muito delicado, por exemplo, eu havia falado de questão de como medir prejuízo, né, em família ou na pessoa, como é que eu chego num lugar e falo que eu sou autista e eu tô buscando ajudar pessoas a ter mais inclusão neurodivergente no trabalho. Porque aí, de certa forma, às vezes eu posso estar falando com uma mãe ou um pai atípico, que ele simplesmente vai falar assim, cara, você tá falando isso daí, meu filho não consegue... Eu tive que largar meu trabalho, tive que largar tudo para cuidar dele. Então, é confuso para mim, enquanto médico, na da área, é confuso para mim como autista, e é confuso como alguém que quer ajudar o movimento na parte de inclusão, na parte de médio de trabalho com empresas, entende? É por isso que eu concordo com você, quando você colocou essa questão dos níveis, porque a gente precisa pensar em comportamentos, aqueles que realmente eles precisam ser aumentados, ser diminuídos, para que aquela pessoa tenha uma melhor adaptação no seu ambiente, né? Então, acho que a gente tem que pensar em comportamentos e adaptações. Todos nós precisamos de adaptações em algum momento, né? Uns mais, outros menos e etc. Então, quando a gente pensa, talvez, dessa forma de não só rotular, porque o que eu sinto, às vezes, da comunidade, de forma geral, tanto os especialistas quanto as famílias também.
O nível, assim como o diagnóstico, ele me ajuda, mas ele também traz uma certa... Assim, tá, eu sou... travar, ficar... eu sou, então tá tudo bem. Eu sou autista, então pronto, estou Tem- validado Entendi. em várias situações aí. Então, eu sou o nível 1, eu sou o nível 2, ou eu sou o nível 3, então isso valida mais ainda e talvez traga um certo comodismo, não sei se vocês concordam Eu comigo. penso que no futuro próximo, a gente, não falar assim, não é nível, mas um diagnóstico, o CID-11 com subespecialidade. Porque aí você vai falar, né, hoje a gente tem no CID-11, você tem. Você é DI, você é verbal, você não é verbal. Isso. Aí sim, ficou claro, ele tem Isso. altas habilidades. Então, ali dentro, eu sou CID-11 com subespecialidade tal, tal, tal. Ficou claro pro terapeuta, ficou claro o que eu vou precisar trabalhar mais de fonoaudiólogo, tá, é não verbal. Automaticamente, o médico vai recomendar mais fonoaudiologia para aquela criança, que não necessariamente é só fonoaudiologia que, né, que muitas pessoas chegam na ele é não verbal, tem que ter mais fono. Muitas vezes é o psicólogo que vai destravar. E é uma cultura que todo mundo acha, né? Habitualmente, eu não falo, é fonoaudiólogo. Mas não é, e é uma equipe que realmente vai fazer sentido para isso acontecer. Então, eu creio que no futuro próximo, esse CID-11 ele pode, de fato, revolucionar o processo e deixar de rotular, porque o nível, como você diz, ela acaba rotulando de alguma forma. E é tão interessante porque às vezes a gente gira em torno do diagnóstico e talvez ele seja só o primeiro passo. É o ponto de partida. É o ponto de partida. Então, na escola, às vezes, você vê só o ponto de partida. Então, chega pra gente um laudo, chega pra gente um diagnóstico. Tá, mas o que a gente vai fazer depois disso? Então, o diagnóstico dá um caminho pra gente seguir. Então, o que eu preciso melhorar? Quais as habilidades que eu preciso desenvolver? Exato. Se eu preciso colocar, às vezes, uma acompanhante, precisa de suporte para ir ao banheiro, não precisa. Qual que é o nível ali que a gente, da estrutura que a gente precisa compor para que aquelas habilidades possam ser desenvolvidas para a criança. Então, a gente tem uma sociedade que está muito acostumada a receber o diagnóstico, mas não desembrulhar o tratamento, desembrulhar o que vem na sequência, que é o que vai trazer o ganho ali para a qualidade de vida. Talvez as pessoas não consigam compreender bem que o diagnóstico não é determinante Não é. ao longo da vida da pessoa. Exato. Existe todo um desenvolvimento que pode ser feito para Exato. melhorar a qualidade de vida e adaptação. Exato. Mari, como que você trata esse assunto lá na escola? Você tem alunos? Tem. E a gente tem percebido o aumento, né? Depois da pandemia, a gente percebe claramente o quanto aparentemente aumentou em sala de aula. Mas será que aumentou mesmo? Ou será que a gente conseguiu trazer isso para a sociedade com um olhar um pouco mais acolhedor? Então, à medida que eu tenho um filho ali que aceita levar, às vezes, por uma investigação, o pai também já se descobre no processo, ou a mãe já se descobre no processo, então vai tendo desdobramentos, ele já começa a lembrar dos avós, os avós da criança, e aí você vai abrindo um leque de possibilidade assim, nossa, eu não era uma criança tão excêntrica, é porque já existia ali uma tipicidade no desenvolvimento, né? Nossa, não é porque eu sou uma pessoa mais fechada, é porque já existia uma tipicidade, então você começa a se reconhecer em certos comportamentos, a gente vai vivenciando ali um processo de alívio e de compreensão. E desdobrar isso para a sala de aula, com um tema que está sendo tão aberto e falado, isso também vai ajudando a desmistificar. Porque eu vou deixando de trazer o aluno autista, mas eu vou trazendo os alunos que estão conosco, o meu colega, o meu pai, a minha mãe, a minha irmã, talvez o meu primo. Então, você vai trazendo uma possibilidade de reconhecimento que dá rosto, porque apesar de você falar assim, nossa, é um caso de autismo, mas cada um é único. Então, são todos com características brilhantes. Então, você tem crianças assim que às vezes elas se destacam pelas ilhas de memória, então elas levam todos os nomes de dinossauro, todos os carros, todos. É lindo. Datas, calendário. Só que não é só isso, você tem outras complexidades, então você conseguir conversar sobre isso e abrir o leque com o professor e com as outras crianças e você já direcionar ali, tá? Então, onde que eu preciso dar o suporte para que ela possa brilhar nas habilidades dela, assim como todas as outras crianças também precisam de um nível de apoio para brilhar em suas habilidades, né? Isso é muito interessante, né? Porque às vezes com algum grau de preconceito, a gente julga que uma pessoa dentro do espectro autista vai ter uma dificuldade de relacionamento, né? Uma dificuldade com alguns estímulos. E aí a gente vê o Dr. Paulo Miranda aqui, que fala super bem, é palestrante, é médico, totalmente produtivo. Como que foi a tua rotina desde
desde a infância até você se tornar o homem que você é hoje? Rapaz, pergunta larga. Olha aí. Você fala do ponto de vista produtivo, de produtividade pessoal, ou do tipo. Em algum momento você não se encaixava? Eu nunca me encaixei em lugar nenhum. Jura? É, total, cara. Sim. Eu sempre fui a criança de 11 anos que chorava na janela, escutando Tim Maia, tipo, por que eu existo? Não, mas até eu choro escutando Tim Maia. Isso, cara. Mas com 11 anos, Mas não com 11 anos. Eu sempre fui muito existencial e tal, sempre fui muito assim, ao mesmo tempo eu sempre tive muita facilidade de fazer amizade, mas eu sempre tive muita dificuldade de manter as amizades. isso é um ponto interessante. É um ponto interessantíssimo, né? Porque isso se estende ao longo da vida até hoje. Isso. Então, todos os amigos que eu tenho são mais íntimos, eles são amigos que eles me respeitam, independente do diagnóstico, porque teoricamente é recente, eles entenderam que eu sou um cara de baixa manutenção. Eu não sou um cara que você vai me ligar toda hora, não vou comer toda hora, pá. Você falou, eu ia falar senhor, meu Deus. Você falou sobre a questão do... Já tô na idade. Isso é respeito. É respeito. Você falou sobre a questão de, cara, desenvolve, palestrante e tal, mas ninguém sabe que às vezes eu tô dando uma palestra para professores e no intervalo eu vou pro banheiro. Sim. Sabe? Ninguém sabe, tipo, às vezes eu passo 2 semanas em casa para sair uma, ou eu tô saindo e realmente tô muito ansioso, que é o contrário daqui, eu tô bem à vontade, tá bem legal. Mas, enfim, ao longo da vida, foi uma jornada muito de altos e baixos, eu nunca me senti 100% acolhido, não que eu buscasse também, tem essa questão meio de, sabe? Mas é isso, e uma das coisas que me fez buscar o diagnóstico realmente foi um aluno e tal, eu comecei a ver semelhança. Como foi sua família? Já te interrompendo, porque assim, eu entro nesse ponto, como é que foi Família seus legal. pais nesse processo, para não poder Cara, entender. Que eu... Legal. A parte da família, ela foi interessante para mim, porque nossa família é toda, mas é atípica toda, né? Toda particular, toda única, né? E quando eu tive esse estalo de que eu poderia ser, comecei a estudar sem parar, depois eu falei, cara, deixa eu entender se eu tô realmente viajando, antes de eu ir para um profissional, às vezes eu vou ocupar ele à toa, né? Que isso, deixa eu estudar um pouco, de fazer alguma coisa, não como autodiagnóstico, mas como filtro. E aí eu falei, cara, vamos pensar no heredograma da família? Deixa eu pensar como é que é meu pai e minha mãe. Se isso fosse verdade, veio da onde? E aí, quando eu fui aplicar os testes em mim, que deram um altíssimo, né? O ASP Quiz não é muito recomendado, mas ele foi minha porta de entrada, não tem nada a ver, mas eu pensei, cara, meu pai faria o dobro do que eu fiz. Ele fecharia com tudo, ele faria tudo, né? E quando eu falei, cara, meu pai e tal, eu comecei a pensar, eu descobri que existia um tio nosso, que ele era conhecido por ser drogadito, né? Ele teve um neto autista, e na verdade a minha tese é que na verdade ele era autista também. E aí, irmão, e aí eu fui subindo mais na escala, fui ver que existem traços não tem não necessariamente, né? Vários, assim, estarrecedor, é de ficar boquiaberto mesmo. E chegando ao meu vô, eu comecei a ver toda a cascata. Meu vô era aquele que falava, olá, Paulinho, boa tarde, sabe? Chegava 11h59, tá todo metódico demais, mas não só por ser nordestino. Ele tinha todo um aspecto de sensibilidade, de certa inadequação social ali, de alguma forma, então foi mais ou menos dessa forma. E aí eu fui compondo na minha cabeça, bem autista, né? Fui compondo score, argumento, fui fazendo meu xadrezinho para falar, cara, vamos no especialista. E seu diagnóstico fechou com quanto? Quantos anos? Que eu fiz? É. Rapaz, foi 31, 32. Hoje eu tô com 34, vou para 35. Por aí. Mas é porque antes disso, eu falei, cara, eu sou. E quanto mais eu estudava, assim, era um pool de mini critérios e de macro critérios que eu falava, cara, é impressionante. O especialista só confirmou mesmo Ele confirmou. que você já estava estudando e já E estava... evitando. Me esqueci seu nome. Sofia. Sofia ia evitando. Porque, de certa forma, eu tive não foi preconceito para com o autismo. Foi um modus operandi de enxergar a vida que eu pensei, cara, será que eu quero rótulo? Uhum. Vamos supor que eu seja. Eu tenho dificuldade social, mesmo que ninguém veja. Quais são minhas travas, minhas inflexões? Eu vou ter que me expor. Vou ter que fazer algo nesse sentido. E aí, fiquei um ano e meio. Ou foi 1 ano e meio antes disso, falei,
um processo de luto também. Sim, né? Cabe um Perfeitamente. Perfeitamente. E até hoje eu vivo esse processo de luto. Porque tô falando muito. Que isso, rapaz, não pode. Rapaz, tá todo mundo assim, ó, Isso. sem Então, piscar aqui. Quem tá vamos aí nos conversar. assistindo, tá todos nós aqui. Existe um aspecto que eu acho interessante da vida, que ela se aplica no micro ao macro de maneira muito incrível, que é um pêndulo. Ou ela, quando a gente aplica uma força muito grande para aqui, ela vai para lá. Politicamente, socialmente, biologicamente, né? Internamente também. Então, uma coisa que aconteceu comigo foi, nossa, eu sou autista. E eu já vinha num processo de ficar mais em paz, sem saber dessa tese. Eu fiquei em paz em ser estranho, desde que eu formei. Eu falei, quer saber? Eu sou assim mesmo. Quando eu vou para uma aula, eu levo uma cartolina desse tamanho, não olho para o professor e faço um resumo, e é isso. É o meu de perna cruzada, é isso. Vou me permitir ser estranho. E aí, quando o diagnóstico veio, ele ancorou ainda mais esse movimento de ir do zero para, ok, eu sou, né? Só que, sinceramente, agora eu tô no momento de tentar voltar. Porque acontece que talvez eu tenha ficado confortável demais. Aí é como se eu tivesse o diagnóstico de autismo e não tivesse mais trabalhando minha parte social. Inclusive, tô fazendo um trabalho agora por isso, porque não parece, cara, que tem alguns prejuízos, tem algumas coisas importantes que precisam ser trabalhadas, e eu tô nesse outro lado, tipo assim, ó, tudo bem, sou autista. Ah, não vou me importar com nada. Aí eu tô voltando pra casa do outro lado e falando, cara, tá, vamos pro meio termo. Encontrando aqui. E eu acho que esse gancho é muito importante a gente discutir, Então, vamos porque, como eu comecei falando no início, eu gosto de falar que são 3 fatores, porque me ajuda a raciocinar, mas hoje em dia o fator social e comunicação, eles estão atrelados, né, nos manuais e tudo mais. Mas para facilitar a compreensão, a gente tem o lado da socialização atrelada à comunicação, que muitas vezes ela foi muito bem desenvolvida a comunicação, mas essa parte da socialização sempre ainda vai ter o que ser trabalhado, ainda vai pegar, mesmo num autista de altas habilidades, de nível de suporte 1, altas habilidades. Mas eu te coisa pergunto, dessa forma. em todo mundo também, né? Tem quem não... Pois é, autista. mas aí é aquela história, todo mundo tem traços, características que podem em algum momento te atrapalhar, mas que elas não te invalidam, elas não te limitam, elas não te travam. Você consegue se adaptar com muito mais facilidade, sem precisar de terapia, sem precisar de suporte, né? Então é isso. E mesmo o autista de altas habilidades, ele vai ter algumas características ali que vão ser mais difíceis, que ele vai precisar de mais energia, mais tempo, até mesmo de terapia, para poder conseguir se adaptar melhor. Mas, Não é que Sofia, ele vai. sabe por que é complicado? Eu tô preocupado agora. Sabe por quê? Antes do episódio, eu estudei um pouco o tema. Aí, ó. Aí eu fui Começou. estudando, Rapaz. interessante, gente, eu tô me Será? explicando. Não tem explicando. Aí nos bastidores, estava conversando com a professora Mariana, ela foi falando, eu falei, tô me identificando. Aí o Paulo dá Continua me Não, eu identificando. fiz todos os cheques, assim, sabe? Se fosse um Big, a cartela cheia, eu já tô ficando preocupado. Aí eu falo, vem cá e mostra que assim, o cara é extraordinário e a gente tá aqui boca aberta com o cara O falando. que é importante? Quando a gente olha, toda pessoa, assim, qualquer ser humano, ele vai ter um traço. Então, a gente tem características, eu vou pensar assim, em 2 extremos. Tem muito e tem pouco. Então, Seja uma uma pessoa típica, isso, a maioria vai estar ali no meio da curva. Então, ela vai se identificar. Então, alguns vão se identificar com características mais sociáveis, menos sociáveis, outros mais distímicos, mais depressivos, mais ansiosos. Você vai ter um grupo ali que vai se identificar. Agora, quando você tem perda da qualidade de vida, você tem Exato. perda de oportunidade, você tem um adoecimento, né? Você está muito próximo ali do adoecimento mental, do sofrimento. Então, uma criança com 10 anos, pensando ali, para onde eu tô, para onde eu vou, qual que é o meu significado nesse mundo. Para uma criança de 10 anos, isso é muito sofrido, porque você vai pensar nisso mais adiante, mas para a criança ali, ela está na hora de jogar bola, de pular, de estar com os amigos, de estar nessa troca, ela E aí, precisa da ela troca. consegue essa troca e começa E ela vai a se envolver perder mais nesse importantes processo. níveis para saltos do desenvolvimento que acontecem ali, né? Então, aos 7 anos, por exemplo, você tem a mielinização do cérebro. Então, a criança precisa ser estimulada socialmente. Se ela perde aquele time,
ela vai aprender de forma mais lenta quando ela for aprender o algoritmo lá no ensino médio. E esse déficit de socialização que acontece no 7º ano pode ser porque ela está muito preocupada com esse desenvolvimento do mundo, e entre outras questões. Então, você tem uma perda social grave. Não é que se você ajustar a coisa ali, você consegue mascarar. Você precisa ter um envolvimento de um diagnóstico, de um tratamento pensado para aquilo, pesquisado, para você conseguir fazer com que a pessoa se desenvolva, tenha uma garantia de uma melhor saúde mental e que garanta a saúde nela. Então, quando a gente fala em transtorno, você não fala de doença especificamente, você está falando disso. Você está falando da capacidade dela viver plenamente a saúde dela. Algo transtorna a vida dela. Então, por isso que a gente vai sempre se encaixar num tema ou outro ali, sem necessariamente viver e ser diagnosticado dentro Vamos de pegar essa pauta do estrutura. tratamento, então. Glauco, você tem uma clínica. Como é que é de tratamento? Você acha que antes? Tá colecionando. Aí a minha neuropsicóloga lá da Glauco, eu quero fazer o teste de TDAH. Eu falei, Glauco, não precisa. Você tem. Eu falei, não, mas eu vou ter que, o médico vai ter que me... Não, eu preciso ver lá, como a gente falou, o carimbinho aqui que eu tenho, mas são 7. E como é que é o tratamento? Eu vou ampliar de todas essas perguntas que fiz aqui ao doutor, até a Mari, eu acho que ela vai entender assim. Primeira coisa, há um luto muito grande por conta da família da aceitação. O que eu mais pego, que a gente mais vê lá na clínica, é a não aceitação. A gente tem uma avaliação inicial com o pai. Seu filho tem contato visual? Sim. Ele brinca? Sim. Ele interage com outras crianças? Sim. Ele enfileira brinquedos? Não. Ele tem flap? Não. A criança chega para o primeiro dia de tratamento. Flap, não olha nos olhos, enfileira até as plantas da clínica. Ou seja, o pai vive um luto. E, né, eu acho que a gente mais escuta ele é filho de pandemia. Só por isso. Ele todos filho Então, de a pandemia. escola mandou. A escola, Aí, assim, quando a gente chega para um pai e fala assim, né? E eu falo que o primeiro terapeuta é o pai, lógico, né? E depois é o professor, é o que dá o diagnóstico. Mesmo eu falo que eu até dou muita palestra em escolas, me comprometo, se você precisar fazer treinamento com os professores, a gente leva toda uma equipe. Porque, assim, ele não pode falar, o seu filho é autista. Quem pode falar isso é só os médicos, só o neuropediatra que tem que ser assertivo. E geralmente, raramente um neuropediatra ele vai te dar o diagnóstico de primeira. Ele vai falar, você vai fazer terapias 3 meses, 6 meses, depois você vai trazê-lo com o laudo dos terapeutas ou com a avaliação neuropsicológica para que você possa, para mim poder ter realmente fundamentos para poder fechar um diagnóstico. Ninguém chega lá esporadicamente, aquele caso extremo, nível 3, suporte, geralmente fecha. Mas não existe hoje uma terapia, na minha opinião, sozinha que vai resolver um problema de uma criança autista, né? Ela precisa de uma multiterapias. Hoje nós temos psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicomotricidade, musicoterapia, neuropsicopedagogia. Então, é uma gama de profissionais para que realmente a gente possa ser assertivo. Como foi falado, ela tem um atraso na escola. Realmente a neuropsicopedagoga vai ajudar nesse processo. A fala dele está comprometida, psicólogo, fonoaudiólogo vai ajudar. Coisa que não é muito difundida e falado, né? Principalmente as questões sensoriais das crianças autistas têm uma desregulação muito grande, o contato, a pele com pele, você pisar numa grama, você pisar num chão, isso faz com com que a criança muitas vezes entre em crise. Então, quando a gente vai dessensibilizando essa criança com esse gama de profissionais, as coisas vão facilitando e vai chegar na escola uma criança que realmente vai estar adaptada àquele meio. E aí eu vou entrar, não existe aba, porque o aba é a análise de comportamento aplicado, que a gente trabalha. Ele não vai funcionar se não tiver clínica, casa e escola. Chegou uma criança agora na clínica, a gente tem que ensinar ela, a primeira coisa, apontar. Quanto que ela vai falar? É o nível, você não tem. Então, primeiro nós vamos trabalhar o apontar. Na hora que estiver apontando, a gente começa a apontar e falar. Câmera, ela começa. Até uma hora que ela consegue soltar o câmera. E assim, passo a passo. Só que, por isso que a gente fala mais ou menos que o nível não tem condição, porque tem criança que vai demorar 1 mês para poder conseguir apontar, e tem criança que vai demorar 6 meses para poder apontar. E o falar vai ser automaticamente nesse processo. Então, é um processo devagar, é um processo lento, né? Mas que exige realmente uma equipe. Eu acho que dificilmente alguém, né, vai conseguir ser assertivo somente com a área. E o que eu mais vejo de evolução das nossas crianças é aquele que a clínica, a casa e a escola tem a mesma fala. Não adianta eu virar para a criança e falar assim, beber água. E lá na clínica a gente trabalha com beber água. Lá na escola a professora, menino, vai lá tomar água e chega lá na sua casa,
pai tem a criança como um bebê, aguinha. São 3 falas diferentes Sim. para o mesmo objetivo. Então, se a gente não tem a fala da clínica, paizinho, a gente vai falar beber água. Avisa a escola para mim, ou a gente vai lá na escola, professor, a gente fala beber água. E aí todo mundo trabalhando no mesmo objetivo, as coisas vão desenvolver e as coisas vão fluir. Enquanto pai, né, eu acho que você, Mário, pode ver isso, não aceita o diagnóstico, a criança não evolui. Não evolui. Por quê? Ele continua camuflando, ele continua escondendo, ele continua vivendo luto, tratando como bebê. E se ele não der o passo de aceitar e começa também, né? e ver isso, o luto, né? Até ele entender. Passar pelas fases do luto e realmente... Isso. E na hora que você vê que a família compra a causa, ela compra a ideia, realmente o desenvolvimento da criança é nítido, é outro. Então, assim... E é bem essa do compra a causa, né? Compra a ideia, tanto os pais quanto a escola. E quando os pais compram, tem uma tendência maior, talvez, da escola comprar. Me parece muito isso também, porque aí realmente entra na parceria. O primeiro suporte é dos pais, né? Dos Porque pais, se eles não entrarem de cabeça nisso, eu acho que é muito... E não é isso. Eles vão endossar para que o desenvolvimento aconteça. Nessa questão do tratamento, eu recebi aqui 2 perguntas. Uma pergunta aqui de William Monteiro. Tem como reverter ou minimizar os sintomas? Sensibilidade ao toque, paladar, etc? Sim, como Glauco acabou de falar, com terapias, estimulação nas 3 esferas principais, as terapias, a família e a escola, né? E trazendo essa estimulação nesse campo, então é o campo sensorial, vai ser feito todo um tratamento, um trabalho, um plano para que esse campo seja dessensibilizado e diminua essas alterações sensoriais, né? Elas podem diminuir bastante, reduzir a um ponto que não vai trazer sofrimento ou o mínimo, na verdade, uma adaptação melhor ao meio ambiente dela para que ela possa desenvolver outras habilidades também, né? Eu vi um caso de uma criança que ela só andava na ponta dos pés. Tamanha sensibilidade, né? É bem clássico, inclusive, né? Esse comportamento de andar na ponta dos pés é clássico, mas não é de todo autista, né? Então, assim, são tantas características que a gente nunca pode falar que todos fazem a mesma coisa do mesmo jeito. Então, mas é uma característica. Uma outra pergunta. Tatiana Aparecida pergunta. Você acha realmente necessário desmontar toda a personalidade de um autista só para que ele se adeque à sociedade? Tô lendo a pergunta. É ok? Não concordo em desmontar nada. Não falei isso, Até porque eu acho que isso não existe, assim, não tem como fazer. Eu só conheço. O que ela quis dizer com isso? Essa pergunta é interessante. Assim. Mas eu acho que é o que fica no imaginário das pessoas, provavelmente, assim, na Mais crença. preconceito, assim. Na crença popular, não é? De que o tratamento ele vai Te desconectar de si, né? isso, Vai mudar você. que ele vai mudar completamente, como não muda. O doutor tá aqui para dizer que ele ainda tem várias características que ele vai ali tendo que se adaptar, né? Às vezes ele tem que falar, que ele vai falar, não, tá tudo certo assim, não tem problema. Mas ao mesmo tempo, em algum momento, ele vai falar, não, isso aqui tá me trazendo um problema, um desconforto, eu tenho que trabalhar nisso. Legal. Então, não tô mudando personalidade, né? Eu tive receio de fazer o tratamento também, a parte comportamental. Então, fiquei 2 anos para fazer o diagnóstico, fiquei 2 anos para ir na parte comportamental. Mas por quê? Eu fiquei... Na verdade, tem várias coisas pessoais, mas uma delas era que eu tinha muito receio do meu lado irreverente, ele se perder. Que de certa forma é uma máscara disso, que é um preconceito na crença popular, de certa forma. Porque o Bruno talvez conheça o meu lado mais inovador, mais assim, outras pessoas também conhecem, né? E, de certa forma, o meu mundo pode ser pensado dessa forma diferente, talvez por ser assim diferente, né? Aí eu ficava com receio, nossa, então eu vou chegar lá e o pessoal vai ter aquela questão de treinamento de habilidades, né, e social e tal. Eu tô com medo de perder tudo. É um pouco disso, talvez. E é muito interessante que a gente pensar nesse ponto. Ao contrário. Porque você tem ali
são comportamentos desadaptados que algumas vezes você tem para se autorregular. E aí, então, durante um parabéns, a criança coloca a mão no ouvido e grita, por exemplo. É a forma que ela tem de se modular. A terapia não vai mudar a personalidade, mas ela vai fazer com que um outro comportamento possa ser inserido na rotina para que exista uma modulação mais saudável. Então, às vezes, ela pode conseguir fazer um contato com um adulto ou a ponto, por exemplo, de ir para o banheiro após a palestra. Então, o ir para o banheiro, ele não é mais sofrível, ele já traz a nível de consciência como sendo algo no meu repertório que eu posso usar para me automodular. Ferramental. Então, às vezes, você só tira a percepção da tristeza daquele comportamento e traz a consciência que aquilo é aceitável e tudo bem. Às vezes, a terapia vai mexer só nisso, só nesse ponto, assim, de nossa, tudo bem, eu faço isso para me autorregular e tá tudo bem. Exatamente. Ou você vai implantar alguma nova rotina para que a criança consiga se alimentar melhor. E entre outras, todas as possibilidades, né, que pode ser falado aqui. Mas não é sobre modificar a personalidade, ela vai estar lá. Mas essa personalidade, ela não está linkada a um sofrimento. O reconhecimento dela não está em sofrer por algumas características. Então, a personalidade vai estar sempre lá. Mas mais fechada ou com mais humor, ela sempre vai ser mantida. Ela está no cerne ali da pessoa, é dela. É dela. Mariana, e aproveitando que você está com a palavra, você me falava nos bastidores que vocês também fazem um trabalho, né, com empresas, são corporativos. Como é que é esse trabalho? A gente está com um projeto que foi implantado inicialmente lá na Vitamed, que foi muito legal, porque a gente está discutindo aqui, né, 1 para 36 na sala de aula, a gente tem salas de aula que às vezes a gente tem 4, 5 estudantes, e eles desejam ser produtivos, eles sonham, eles querem serem médicos, eles querem ser professores, e não é um diagnóstico que vai cercear qualquer desejo desse, né? Então, nós sentamos ali com a equipe de RH, a gente desenvolveu uma estrutura de formação de lideranças para capacitar quem vai receber essa garotada. Então, a gente capacita os líderes, então, liderança da TI, liderança do RH, a gente prepara e explica, ó, pode acontecer, você precisa de uma sala aqui para automodulação, então é um espaço que serve para todo mundo, né, gente? Porque todo mundo precisa se automodular, descompressão, você precisa ter uma sala. Então, a forma de falar, então a gente foi trabalhando comunicação não violenta, trabalhamos várias técnicas para a gente não só olhar para como a pessoa deve se terapeutizar, mas como o líder também pode acessar de forma a despertar os melhores talentos. E aí a gente direciona essa galerinha para participar dos processos seletivos na empresa conforme as áreas de interesse. Então a gente abre um fluxo ali para eles se reconhecer como alguém produtivo, para se reconhecer dentro das possibilidades dos seus sonhos e seguir os caminhos que eles desejam seguir. Como é que está sendo o resultado desse trabalho? Olha, nós estamos com 8 estudantes de níveis variados lá dentro. Então, a gente tem do suporte de nível 1 ao nível 3, já olhando ainda pro CID-10, né? E a gente tem um protocolo lá de apoio, então às vezes surgem algumas demandas mais diferentes. A gente tem uma equipe ali para dar um suporte para a dúvida, mas o pessoal segue. Então, eles vão se adaptando, e aí o desejo é que a gente abra esse espaço para discussão social, levante, o desejo é que eles sejam olhados assim e a turminha fale, nossa, que massa, eu quero seguir esse caminho, sabe? E para a empresa também é bom, né? Também é bom, porque Empresas mais inclusivas, sim, ela melhora a imagem, o clima. tem N ganhos, né? Porque quando você pega um medicamento ali da Vitamed que você olha, você fala, cara, essa empresa está preocupando realmente com isso, sabe? Eles estão preparando a liderança, então isso faz um diferencial. Traz um ganho ali para a cidade imenso, porque você começa a trabalhar um sonho das famílias. Quando você olha para o luto, um dos medos é esse, assim, nossa, quem vai cuidar do meu filho depois que eu for embora? Esse é um dos medos muito grande, né? Mas esse filho, ele pode ser produtivo, ele pode ser encaminhado para a sociedade, ele pode namorar, e a vida que segue, assim, a gente tentar ir desconstruindo tabus. E não só olhar para a demanda que já sobrecai sobre a família, né? Você precisa seguir, você precisa tratar. Não, a gente também precisa falar sobre a sociedade. Eu preciso ter líderes preparados. Eu preciso saber comunicar. E a turma toda ganha. Porque quando eu tenho um líder que sabe sobre comunicação não violenta, cara, a qualidade dessa liderança é outra. Não tenho dúvida. Clima de tudo. Clima, saúde mental. E a gente vai para um mundo outro nível.
Outra experiência que a gente falava nos bastidores era o Glauco. Também tem experiência com empresas. Como é que foi a experiência lá, Glauco? Bem, a gente tem uma parceria hoje com as indústrias, né? Anápolis, estamos ali, Sim. tem a DAIA. Hoje eu tenho uma parceria com o Café Rancheiro, com a Vitamed, onde a gente tem os nossos pacientes que passaram ali dos 16 anos, 17 anos e que também queriam ser inseridos no mercado de trabalho. E, né, nós fomos até a empresa falou, realmente a gente tem cotas e nós precisamos. Logicamente, alguns ainda não estão prontos, aptos para ir para a indústria. Mas quando, né, eu vou fazer uma ponte, né, desse triângulo clínica, casa e escola, agora mudou, né, quando tornam adultos, vou falar emprego, casa, clínica. Então, essa relação ela é muito positiva. Então, a gente treina esses adolescentes adultos e assim que eles já estão prontos, a gente reinsere eles lá na indústria. Então, hoje nós temos o Café Rancheiro e a Vitamed como grandes parceiros e tem sido um trabalho bacana. E os próprios pais falam como ele desenvolveu a partir do momento que ele começou a trabalhar. Foi fácil? Não. Teve comportamentos em alguns momentos ali do dia nós que foram extremamente deselegantes ao ponto de vista de um colaborador CLT sem diagnóstico típico? Sim. Mas, né? E agora? Nossa RH, vamos desligar. Eu falei, vocês estão loucos? Nós estamos numa clínica inclusiva que tratamos crianças assim. Eles se tornaram adolescentes e ainda tem determinadas ações que a gente tem que entender. Chamamos, conversamos, chamamos a família, acabou o problema, resolvemos os problemas. Hoje tem uma recepção da clínica e um ajudando no entregar brinquedos para eles. A gente está preparando ele para ser inserido novamente na indústria, para ele poder fazer algo semelhante ao que ele fazia para ser inserido na indústria. Então, realmente, é uma parceria única, né? Eu falo, né? Você, SESI, uma instituição gigantesca, as indústrias têm que ter essa atenção. Eu faço um trabalho lá no Café Rancheiro também de processos de liderança, como você falou da Vitamedic, são muito abertos também. Eu acho que é um trabalho quando você treina o líder, você treina o gestor. Eu falo que hoje nós já não somos mais profissionais, nós somos gestores de pessoas. Aqui nós somos gestores de pessoas, no nosso emprego nós somos gestores de pessoas, na nossa família nós somos gestores de pessoas. E quanto mais a gente treina para gerir pessoas, eu acho que a gente tem ganhos significativos. Perfeito. Mandar um abraço aqui, então, para a Josi da Vitamed, e também o Wilson do Café Rancheiro, nossos clientes e parceiros aqui, que estão fazendo esse trabalho brilhante, como já foi mencionado. Bom, pessoal, a gente já está chegando ao fim do nosso bate-bola aqui. Que papo bom. Dá, né, a gente ficar aqui o resto do dia, tá? Estão convidados a voltar, inclusive, que eu acho que esse tema é quente, dá muito mais para a gente explorar. Mas por hora eu gostaria de agradecer a cada um de vocês e já deixar um espaço para que vocês possam fazer suas considerações finais. Então, Sofia, muito obrigado pela presença e suas considerações finais. Obrigada a vocês pelo convite, foi um prazer. Estou à disposição sempre. Acho que precisamos conversar para fazer futuras parcerias aí, né? Com certeza. E é isso. Foi um prazer conversar aqui com vocês, discutir esse tema que alerta, informa, né? Traz essa perspectiva de desde criança até agora, ó, vida adulta, com relação ao emprego, né? Que a gente tem que ter essa perspectiva mesmo daqui para frente. Muito obrigado. Eu que agradeço a tua presença aqui. Agradecer também da minha amiga, a professora Mari. As portas estão abertas para você sempre. Já é da casa, você que manda aqui. Tuas considerações finais. Sempre uma alegria estar contigo, Bruno. É um tema que eu sou encantada. Estou na educação e fui até para a área da neuropsicologia muito por conta disso, assim, para compreender os aluninhos, para olhar ali como que a gente pode ali no processo, né? E momentos como esse, eles trazem à tona o quanto a gente pode se envolver no próprio desenvolvimento da sociedade, né? Então, quando eu penso ali no cuidado, na terapeutização, na escola, na família, eu abro um leque para N outras coisas. Então, são parcerias que precisam. Para a criança, ela vai se desenvolver bem e plena se ela tiver uma boa rede de apoio. E nós somos a nossa rede de apoio da nossa juventude. Então, a gente precisa atuar, porque é essa galerinha aí que vai cuidar da nossa velhice. Então, precisamos olhar muito para isso. Eu acho que ações assim só enriquecem a nossa comunidade. Opa, perfeito. Glauco, prazer estar contigo aqui hoje. Muito obrigado. Tuas considerações finais. Obrigado pelo convite, né? Já estendendo aqui, conheci o Bruno através do Wilson de Oliveira. A gente vai visitar o César Ferreira Pacheco, dia 5, 6, 7 de setembro, se me permite. A gente vai fazer lá no César Ferreira Pacheco o Congresso Internacional de Clínicas. Esperamos aí 300 a 400 donos de clínica do Brasil inteiro fomentando. Tive com o Sandro Mabel, ex-presidente da FIEG.
com o André, atual, e realmente eles nos apoiaram de fazer esse evento aqui na cidade de Goiânia. Esse final de semana agora, a gente está em Anápolis, vai ter um congresso de análise do comportamento. Convido Sofia, Mari, para a gente poder estar lá. Roberto Banac, uma das grandes referências da análise do comportamento, vai estar lá, tá? São todos meus convidados. É um evento maravilhoso e eu tenho certeza que vai impactar muitas vidas. E agradecer, como eu falei, meu primeiro estágio foi no SESI, sou muito grato ao SESI, eu acho que tudo que eu sou veio do meu primeiro estágiozinho, que a minha folhinha está guardada lá com muito carinho até hoje. Realmente o SESI é algo que tem um lugar incrível no meu coração. Estar aqui hoje representa essa extensão lá de 2000, se passaram 25 anos, né? Estamos aqui hoje representando e falando dessa causa tão nobre. Obrigado. Ô, rapaz, que honra ouvir isso, viu? Muito gratificante a gente ouvir teu reconhecimento desde tanto tempo. A gente que agradece, né? Por fim, não menos importante, meu amigo Paulo Miranda, muito obrigado pela presença, tua fala final. Obrigado pelo convite. Desde que eu conheci aqui o estúdio aquela vez, sempre tive vontade de estar aqui. É um privilégio grande, inclusive de estar aqui com vocês. Eu tenho um convite para fazer, mas antes dele me veio uma frase enquanto vocês estavam falando, nada a ver, que é do Bob Dylan. Ele fala uma coisa bem interessante que é: eu passei a vida buscando coisas, ou buscando encontrar coisas, ou me encontrar, e na verdade eu acabei descobrindo que o grande lance é a gente se criar e criar coisas, né? Eu falo isso porque é como se, estava pensando nisso muito mais cedo, é como se a gente fosse um mármore que a gente lapida o tempo todo, de fato, né? E essa é uma mensagem muito para quem às vezes tem uma dificuldade muito grande como eu tinha, e às vezes tratava ela como mais uma coisa, né? Isso é só frescura, isso é algo nesse sentido. Nós vivemos em um momento da sociedade que é bastante complicado, tudo é um pouco vitimizado, de certa forma, mas que fique um recado para toda a jornada de diferentes pessoas da jornada autista, né? Os pais que aceitem, né? Que façam parte, né? De fato disso, e as pessoas que estão no caminho, que elas também aceitem o tratamento como eu citei um pouco de mim, que eu acabei aceitando também, e principalmente você que está, de certa forma, ignorando o que de fato é um sofrimento, de fato, cara, vai atrás. Você e todo o meio à sua volta com certeza vai ganhar nesse sentido. E o convite é autismo.sf, o Instagram, é o Congresso Autismo Sem Fronteiras, que ele vai acontecer nos dias 26 e 27 de abril, no Centro de Convenções de Goiânia, e vou estar lá. Acredito que vocês vão estar também, se não, precisamos estar lá, por favor. E fica o convite para vocês. Vai como palestrante? Não, vou como convidado. Vou fazer o convite para ele estar no nosso evento lá no César Ferreira Pacheco. Muito bem, muito bem. Não acharia Só um convite bom, hein? Não acharia ruim. Só um convite bom de gente boa, especial. Bacana demais. Muito obrigado aos nossos debatedores de hoje. Quero também mandar um abraço para duas pessoas que fazem um trabalho muito bacana, né, com crianças relacionadas ao transtorno do espectro autista, a Jordana Cristina, a Gabriela Toledo, que fazem, né, um trabalho também muito diferenciado e sempre estão aí conosco, nos apoiando em vários processos, né? Mandar um abraço para eles. Agradecer a nossa equipe técnica, Juliana Caldeira, Bruno César, aos nossos sponsors, Paulo Vargas, André Rocha, e gratidão especial a você que nos acompanha aqui no Saúde Mais Produtividade. Hoje eu vou ouvir Tim Maia na janela. Mas depois eu te vejo no futuro.